Graças a Deus. Nessa hora então nós vamos receber o nosso pastor. Cadê o irmão Paulo? Que isso, irmão Paulo? Você não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, não? Sob o toque de somente crer, nós receberemos nosso pastor. Vamos ter que orar para Deus mandar mais um irmão Paulo para nós aí, que nós estamos precisando. Eterno Deus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua casa, crendo na Tua preciosa e infinita graça, sabendo que está escrito, o Senhor dizendo que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Te agradecemos muito por isto, Senhor, que foi o Senhor quem começou a obra de salvação e é o Senhor quem coroará tudo com a perfeição dos santos, dos redimidos do Senhor. Nos prepara, Senhor, para esta hora. Nos prepara para o culto, para a adoração, para a comunhão, para o amor fraternal, Senhor, a humildade e a simplicidade. Nos ajuda a ficar atrás e deixar o Senhor tomar conta de tudo. Pedimos o perdão das nossas faltas. Pedimos a graça do Senhor sobre cada um. Tudo foi a graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom dia com Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Eu sempre tenho conversado com os irmãos, os obreiros, diáconos. Eu creio que Deus vai nos dar condição para no futuro próximo, nós temos uma porta ali na frente, irmãos, né? Uma William sabe, né? Aquele que tem na igreja de Cuiabá, né? Este reflexo da porta não ajuda a gente aqui, não. Para vocês que estão de costa para a porta,
tudo bem. Mas para nós que está de frente, então vem aquele clarão, né? Ainda mais nós que usa óculos, né? Como diz o pastor Joaquim, a pessoa depois que passa dos 30, né? Aí tem que usar óculos, uma oliveira, e daí fica assim, né? E uma oliveira, mas eu pensei de ir lá na chácara essa semana, mas eu não fiz contato com o senhor. Como é que está lá na chácara? Eu queria ir lá para me ver. Vamos marcar um dia para nós ir lá essa semana, né? Então tá bom. Tá todo mundo bem, graças a Deus, né? Todo mundo satisfeito. Uns passando mais problema do que os outros. Mas não tem nada não, irmãos. Esses probleminhas aqui são passageiros. A única que não passa é a palavra. A palavra permanece. Jesus disse, né? Passará os céus e a terra, né? Quanto mais essas coisas pequenas tribulações que vêm, que o profeta sempre nunca se cansou de dizer, citar o apóstolo Pedro, né? Que são mais preciosas para nós do que o ouro. Eu sei que a gente não gosta disso, nós não se agrada, né? Mas é precioso. Precioso, preciosíssimo. Porque nós necessitamos disto. Nós vamos ler aqui, irmãos, sem perca de tempo. Eu pedi um hino para o Mondimundo. O Mondimundo esqueceu o caderno em casa, né, Mondimundo? Eu queria que ele cantasse um hino para nós, né? Com o alarido da sanfona, né? Fazendo aquele arranjo. Eu preciso pensar mais em Deus. Eu sempre me lembro deste hino. Irmãos, é Deuteronômio 4. Esse hino, ele sempre a gente tem que estar lembrando dele, né? Porque nós precisamos sempre estar pensando em Deus. Todos os momentos, né, irmãos? Pensar em Deus é algo maravilhoso. É algo maravilhoso pensar em Deus. Aleluia. Mas estamos na casa de Deus. A casa de Deus sempre é um lugar simples. Deus, Ele tem um lugar maravilhoso, mas não é desta dimensão. O profeta chega a falar em palácios de marfim, né? Os habitantes celestiais, né? Palácios de marfim. Que coisa tremenda, né? Mas aqui Deus exigiu que Moisés fizesse tendas, né? Umas coisas simples, né? De uma maneira natural, mas com precisão, né? Para a honra e glória de Deus. Tá bem, amém. Deuteronômio 4, versículo 1 ao 4. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescenteis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela,
para que guardeis os mandamentos do Senhor nosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que Deus fez por causa de Baal Peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém vós, que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Amém? Bom Deus, nos ajuda, Senhor. O Senhor é a força da nossa vida. Nos ajuda. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nós vemos nesta escritura o profeta de Deus, Moisés, pelo assim diz o Senhor, enfatizando e mostrando ao povo, pedindo a obediência ao Deus vivo e mostrando a astúcia da religião. E dizendo ao povo que todos que caíram pelo caminho de Baal, ou seja, o caminho da religião dos homens, dos ídolos, porque religião hoje, entre aspas, se tornou ídolos para o povo, estão idolatrando homens e sistemas, e mostrando que aqueles que ficaram na obediência ao Senhor, Pastor William, estão vivos. Amém? Então Moisés estava mostrando ao povo, ele já estava avistando a terra prometida. Aí Deus mandou Moisés dar esse recado ao povo: todos que foram pelo caminho da religião formal dos homens estavam mortos, mas os que seguiram pela vontade do Senhor estavam vivos. Amém? Pela vontade, seguiram a revelação, seguiram a Moisés, porque seguir a Moisés era seguir a Deus. É como hoje, seguir a mensagem na íntegra é seguir a Deus, porque Deus, Ele não está aqui na terra em estado físico para que todos os cristãos se reúnam e passem a seguir a Ele numa caminhada. Não, nós sabemos disso. Mas Ele enviou Sua palavra. Amém? E nós seguimos a Ele através dos ensinamentos. Ou seja, que a Bíblia chama de chuva temporã. Chuva temporã não é inverno intenso, mas são chuvas de ensinamentos. Amém? Então os ensinamentos, eles vão nos alinhando aos pouquinhos para onde estamos indo, está nos mostrando o caminho. Mostrando o caminho por onde nós passar. O sentido espiritual. Eu também quero ler, mesmo sentados, o profeta tomou estes versículos
Ele mandou a gente ler em casa todo o capítulo 4, mas ele não leu. Ele leu aqui o versículo 25 do capítulo 4 de Deuteronômio, para pregar a mensagem fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade. Meu Deus. E tem muita gente fazendo isso. Fazendo uma obra para Deus sem ser a vontade de Deus. Quando, pois, gerardes filhos e filho de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, Deus já sabia que o povo ia se enredar lá em Canaã, e que iam fazer imagem de escultura, como fizeram. A semelhança de alguma coisa, e fizer de mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira, hoje, como por testemunha contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa da terra, a qual passado o Jordão e despossuir, não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. Deus de antemão já estava alertando o povo contra os ídolos antes que eles fizessem. E Deus sabe que o sistema religioso de hoje também se tornou fato de idolatria. Eles rejeitam a verdade do dia por causa de algo que a teologia subestima ou leva a cabo que seja verdade. Mas não é. É uma filosofia que tenta interpretar a Bíblia, a palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela não é de particular interpretação. Deus revela ela aos profetas, seus servos. Amós 3, versículo 7. Ele revela a sua palavra aos profetas, seus servos. Amém. E não a um seminário, a uma faculdade tal lá de teologia ou de filosofia, e aí Deus ir lá naquela universidade, descer ali dentro, para revelar aquilo àqueles professores de filosofia, de teologia. Não. Deus ia lá no deserto falar com Moisés. Deus ia lá na caverna falar com Elias, né? Deus falou com Paulo no deserto. Deus falou com João Batista no deserto. Não foi no seminário. João Batista não foi à escola. Não tem história que prove. Deus é maior que tudo. Amém? Oh Deus bom. Aleluia. Não acrescenteis nada à palavra. Meu Deus. Vamos ficar só com o que está escrito. Amém? Aleluia. Deus disse aqui: para que vivais.
Nós queremos viver, amém? Nós temos vida, aleluia. Quem tem Cristo tem vida. Aqueles que estão no Senhor estão vivos. É o que diz a Bíblia. É o que disse Moisés. Aqueles que estão no Senhor estão vivos. Amém. Nunca tente começar uma organização. É o que Deus diz pela palavra. Por quê? Porque em todas as eras Deus envia a sua palavra. E Deus só vindica a sua palavra. Deus não vindica teologia nem filosofia humana, que é algo da mente, objeto de estudo. Nunca tente começar uma organização. Ele sabia do que estava falando. Ele quem? Moisés. Um verdadeiro homem de Deus sabe do que está falando. Por quê? Porque ele está repetindo aquilo que Deus vindica e fala a ele. Então, irmãos, tudo que o profeta desta era falou, o irmão Branham, ele primeiro ouviu de Deus. É como quarta-feira nós estávamos aqui, estavam com uma mensagem, quem é estes? E os irmãos viram as vindicações que Deus passou ao vivo para o irmão Branham. Coisa de dar lágrima na gente, descer lágrima de regozijo. O profeta chegar num auditório de 60 mil pessoas e começar a ter visões antes de começar a pregar. Ter visões. Ver uma pessoa, um moço brigando mais os pais, discutindo, depois pegar o ônibus e viajar 2.000 quilômetros para ir na reunião onde o irmão Branham estaria pregando. O irmão Branham viu a visão, a confusão dele com os pais. Ele saiu escondido, entrou no ônibus e chegou lá em Joanesburgo, na África do Sul. E aí o irmão Branham viu aquele moço, e tinha a perna mais curta do que a outra, 15 polegadas, 14 polegadas, e o irmão Branham viu ele sendo curado. E o irmão Branham, cadê esse moço que veio de Joanesburgo? Cadê ele? Ele está aqui em algum lugar. Daqui a pouco o irmão Branham viu essa coluna de fogo, aquela sobre o lugar, longe, na audiência. 60 mil pessoas não cabe dentro de uma igreja dessa, né? Aí, quando a coluna de fogo bateu lá onde estava o moço, aí o moço levantou e começou a pular, e começou a gritar. Aí a perna já estava do mesmo jeito da outra. O senhor não precisou o profeta orar por ele, não. Ele só, a coluna de fogo foi lá e vindicou a coisa. O profeta não conhecia aquele menino. Ele, naquele momento exato, veio outra visão. Ele viu um carro verde batendo numa árvore, e uma moça foi arremessada, e aquela jovem de uns 18 anos ficou em estado grave. Ele viu, e ele disse: onde está aqui uma jovem que está em estado grave? Ela bateu numa árvore. Ele não sabia de nada, ele tinha chegado naquele momento ali, e ninguém dizia, ficava todo mundo quieto, e ele não via, ele não sabia onde estava. Daqui a pouco ele viu a luz novamente, e aquela luz pendeu ali perto de onde ele estava. Ele olhou meio para baixo ali e viu uma jovem numa maca, numa cama, deitada numa maca. E ele desceu ali e disse:
você... E foi dizendo as coisas, né? E disse, fique de pé. Aí a mãe da moça, a mãe da menina disse, não, ela começou a chorar, a mãe da menina, não, se ela se mexer, ela morre. Ela estava com a coluna quebrada. Se ela se mexer, ela morre. Mas o profeta, aleluia, o profeta sabia, ele já tinha visto a visão. Aí o profeta perguntou, você crê, jovem, você crê? Daqui a pouco ela levantou e começou a gritar, levantou sozinha, e a mãe dela caiu na maca dela, desmaiou. De tão temerosa que a mãe estava de ver a filha morrer. Quando a filha levantou da maca, ela caiu desmaiada na maca. Meu Deus. E o profeta começou a ouvir questionamentos da audiência. Com que autoridade você faz isso? Isso eram espíritos, irmãos, espíritos contrários ao que Deus estava fazendo. Isso nessa mensaginha, se vocês já leram, quem é este? Nessa mensaginha, quem é este? O profeta disse, quem é que faz isso? Ele disse, não é o homem, é Jesus. E hoje já tem gente por aí dizendo que Jesus está no passado, né? Já tem gente. Cuidado, meu povo. Dizendo que o que Jesus falou já está no passado. E aí? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Tem pessoas que questionam o nome de Jesus, mas eles precisam meditar, irmãos, que todas as curas que já ouvem de Jesus para cá, na obra dos apóstolos, dos discípulos, foi em nome de Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então todas as curas, ressurreições, foi em nome de Jesus. Então o nome de Jesus é tudo, não é verdade? É tudo. Céus e a terra, Mateus 24, parece que 36, não sei. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Aleluia. Só um pouquinho aqui na mensagem, fazendo uma obra para Deus, fora de sua vontade, parágrafo 158, parágrafo 158. Essa mensagem, ela é muito profunda. É difícil até de entender. Essa mensagem o profeta pregou em 1965. Eu estava coroando a terceira etapa do ministério de Elias na terra, né? Então, mas no parágrafo 158, o profeta diz assim, 158. Cristo é a arca. Amém? Aleluias. Então é permanente, pastor William. Cristo é a arca. Aleluias. A arca Deus mandou fazer lá por Moisés, né? Lá no deserto, para que a glória da Shekinah habitasse na arca, estivesse ali, né? Como tipo. E Cristo é a arca. Amém. Então a arca está em você. E eles não querem recebê-la. Eles não querem. Cristo
É a palavra. Amém. E eles não querem recebê-la. Eles querem seus credos e suas denominações. Eles querem uma arca nova ou um novo carregador. Deus não aceitou um novo carregador para a arca lá no deserto. Não. Quando eles colocaram um carregador diferente, houve morte. Porque quem tinha que carregar a arca eram os levitas. Então aí o profeta diz: eles querem um novo carregador, eles querem a denominação para carregá-la. Não, para carregar a arca nova, recordem, Cristo é nossa arca. Você crê que Cristo é a palavra? Amém. A congregação diz amém. Então aí está a arca. Não é isto certo? Correto. Cristo não pode ser carregado em sua posição correta através de nenhum carro denominacional. Ele trata com uma pessoa e não com um grupo. Ele nunca tratou com um grupo, mas com uma pessoa. Quando ele fez, então, se ele o faz, ele seria contrário à sua palavra, porque Amós 3,7 diz: e você não pode fazê-lo mentir. Não, Senhor, isso é a verdade. Aleluia. No 165 ele diz: agora Deus tem uma maneira provida e original para fazer as coisas, e Ele nunca as fará contrário a isto, aquilo. Amém? Não adiantou eles querer colocar um novo carregador para a arca, não adiantou eles querer colocar numa carroça e botar os bois para levar, não. Tinha que ser os levitas. Foi a escolha de Deus. Não adianta quererem mudar a palavra. Eu, o Senhor, não mudo. O que Deus disse no princípio, o profeta diz, está estabelecido. Ele diz: haja luz. E nunca mais Deus precisará falar esta palavra novamente. A luz existirá eternamente. Amém? Então Deus falou. Deus falou. No parágrafo 186, o profeta diz, ele diz assim, nós vamos falar um pouquinho, irmãos, baseado no, diga somente o que está nas fitas. Os profetas do Antigo Testamento, citando como Noé e Moisés e outros, quando eles falavam segundo a lei e o testemunho. O que é a lei? A palavra. Se não falarem segundo isso, nunca serão salvos. Lá diz, nunca verão a alva. A alva é a vitória. É a salvação. Amém? Nunca verão a alva. Então nunca serão salvos. Então diga somente o que está nas fitas. É uma recomendação do profeta na mensagem pregada em 18 de julho de 1965. Deus estava coroando esta mensagem com as pinceladas, de ajustes
de orientação, de conselhos. Agora quero ler uma escritura, e eu quero que vocês leiam comigo. Não preciso os irmãos lerem, o profeta, isso aqui nós já lemos, né? Quero que vocês voltem a Deuteronômio capítulo 4, já concluindo. Penso que provavelmente foi dito o bastante para vocês entenderem. Deuteronômio 4, lerei 2 lugares aqui para essa igreja e para as fitas também. As pessoas que ouvem as fitas e as pessoas na convenção e no rádio, na conexão e outras partes da nação, quero que vocês ouçam isso atentamente e não falhem. Essa é a coisa que eu reticência. Agora começarei no versículo 1, quero ler o versículo 1, então lerei o versículo 25 e o 26. Vocês podem ler quando chegarem em casa o capítulo todo, né? Simplesmente para ganhar tempo, vamos sair, senão não vamos sair na hora certa. Então Moisés, aquele profeta, tinha estado na presença de Deus. Ele sabia a respeito do que ele estava falando. Amém? O Mombrana, irmãos, ele falava com segurança. Por quê? Porque quando ele chegava diante do povo, ele já tinha estado na presença do Senhor. Ele já vinha com assim diz o Senhor no coração. Ele não precisava de um livro igual nós precisamos da mensagem. Não. Ele lia a Bíblia e a mensagem começava a se desenrolar. A mensagem que Deus queria dar através daquele versículo. Aí ele diz: ouçam. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possua, aleluia, a terra que o Senhor Deus dos vossos pais vos dá. Isso, o profeta abre parênteses e diz: isso significa o milênio. Quando Moisés estava falando isso aqui, para o nosso tipo hoje é o milênio. Nós estamos o quê? Rumando ao milênio. O povo de Israel estava rumando a Canaã e nós estamos rumando ao milênio. Glória a Deus. Rumando ao milênio. Não acrescenteis nada à palavra que vos mando, não também diminuireis dela. Não acrescente uma coisa a ela, não tire nada dela. Permaneça somente, diga somente o que ela diz. Já pensaram? Será que podemos estar aí dizendo coisas que não está na Bíblia? Creio que não. Para que guardeis os mandamentos do vosso Deus, que vos mando. Os vossos olhos têm visto, e o Senhor fez por causa de Baal Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Quer dizer, extirpou do meio da congregação. Deus tirou até a vida deles. Agora vocês são um povo separado de suas denominações. Vê? O profeta vai já dar aqui, já faz uma conclusão do versículo. Vocês estão separados das organizações. Amém? Vocês cristãos estão separados das organizações.
Assim como Deus separou Israel do sistema que se formou no meio da congregação, Deus separou. Deus separou por meio dele, pelo meio dele, abria a terra e engolia um monte, né? Vem uma praga de mortandade, morria outro para lá, e Moisés foi sepultando aquele povo. Meu Deus. Então, vocês são um povo separado de denominações. Porém, vós os que chegaste ao Senhor, hoje todos estáis vivos. Amém. Aí o profeta disse assim: você nunca morre com sua denominação. Por quê? Você se chegaste ao Senhor. Você nunca morre com sua denominação. Você está vivo agora na presença de Deus. Deus lhe tirou de lá, da denominação, e te colocou na palavra. Amém? Meu Deus. Você está vivo na presença dele agora. Amém? Na presença de Deus. Concluindo, não percam isso. Não percam isso. Quando eles estão indo para a terra, agora observe o que acontece. Aí ele cita, ele previne eles contra os ídolos. Irmãos, isso aqui se cumpriu na íntegra, quando o exército da Babilônia entrou em Jerusalém, pegou os judeus cativos e levou para a Babilônia e tocou fogo em Jerusalém. Queimaram a cidade. Por quê? Deus já tinha avisado antes. Deus já tinha avisado, através de Moisés, que eles iam levantar ídolos. E Jeremias disse: por que vocês agora querem se livrar dos caldeus? Por que esses ídolos dentro do templo? Jeremias falando para o rei de Jerusalém. Existe ídolo, imagem de escultura dentro do templo, dentro do palácio. Aí veio a consequência, porque o povo obedeceu a profecia de Moisés, né? Mas obedeceram o que Moisés falou que eles iam fazer, e eles fizeram. O profeta disse também, irmão Branda, se levantará ismos, e já está se levantando. Ele diz, pastor William, se levantará ismos. E estão cumprindo a palavra do profeta, fazendo ismo de todas as maneiras, a todo gosto, né? De todos os lados. 187. Esse era Moisés falando a Israel, depois dele ser vindicado por Deus através da coluna de fogo. Ele sabia que era aprovado para ser um servo de Deus e levá-lo para fora. Levar o povo de Deus para fora do deserto para Canaã. E antes deles saírem para a terra, antes deles entrarem, Moisés disse:
agora as palavras que vos tenho falado, tomo como testemunha o céu e a terra contra vós. Moisés falou claro para o povo: tomo as palavras que eu vos disse como testemunha contra vocês mesmos, Israel. Se acrescentardes alguma palavra a isso, ou tirares uma palavra disso, não ficareis na terra onde o Senhor vosso Deus tem vos dado. Aí o profeta entra agora para nós, na metade do parágrafo. Então eu digo, agora é o William Branham falando, o profeta. Só que ele estava falando igual Moisés, baseado na coluna de fogo. Amém? Eu digo, no nome de Jesus Cristo, não acrescente uma só coisa. Não acrescente uma só coisa. Não tome nem ponha suas próprias ideias nisso. Diga somente o que está dito nessas fitas. Ponto. Faça somente segundo o que o Senhor Deus tem mandado fazer. Não aumente isso. Isso aqui deveria estabelecer, né, pastor William? Para muitas vezes irmãos nossos que nada aqui não, irmãos, mas tem muitos lugares aí que já tem irmãos dizendo coisas que não está na mensagem, dizendo coisas que não está na Bíblia. E a Bíblia é a real palavra de Deus. Então tem essa advertência. Moisés advertiu pela coluna de fogo, e o profeta desta era também trouxe uma advertência sobre a coluna de fogo: não aumente nada, não diminua nada. Amém. Fique somente com isso. Amém. Deus tem sempre mantido sua promessa para nós. Continua a advertência do profeta. Cada promessa que ele fez, ele a mantém. Amém? Aleluias. Oh, irmão, isso é glorioso. Isso nos dá segurança. Toda promessa que Deus fez, Deus mantém esta promessa. Ele tem dito que isso aconteceria, e aconteceu. Aconteceria de quê? Do povo formar ídolos. Um ídolo é um Deus que eles fazem para adorar no lugar de Deus. Trago os céus e a terra perante vós hoje para um desafio. Profeta desafiando a geração do século 20, da era de Laodiceia. Tem Deus dito qualquer coisa que ele não tenha cumprido e feito exatamente como ele disse que faria por nós? Ele tem feito. Amém. Ele não tem feito isso do mesmo jeito que ele disse que faria? Amém. É exatamente isso. Então ele continuará a fazer isso. Amém. Somente não acrescente nada a isso. Não diminua nada disso. Somente creia nele e ande humildemente perante o Senhor teu Deus. Meu Deus.
pois estamos nos aproximando da ida para a terra. Para a terra, aleluia. Para a terra renovada, né? Novo céu e nova terra. Então, você não vai voltar, você não vai querer retornar a esse tipo de vida novamente. Você não vai voltar, você não vai querer. Você retornará como um ser mortal. Você retornará quando o pecado tiver terminado. Aí o profeta dá aqui uma, né? Você não vai querer voltar aqui novamente. Você vai querer voltar quando esta terra tiver renovada. Aleluia. Renovada. E quando o pecado tiver terminado, quando Satanás estiver amarrado, aí será o milênio. Aleluia. E por isso o profeta disse: isso é o nosso milênio. E por 1000 anos você viverá sobre esta terra que o Senhor teu Deus te tem dado. Amém? Isso é para a igreja noiva. Isso é para a igreja noiva. Porque os mansos herdarão a terra. Aleluia. Bem-aventurado é aquele que cumpre todos os seus mandamentos, que ele possa ter direito de entrar naquela cidade, porque ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Falar uma coisa que não está na Bíblia é mentira. Criar algo além da palavra é ídolo. É ídolo. Idolatria. São somente para os redimidos e para aqueles os quais andam em seus mandamentos. Amém? Não tome alguma coisa nova. Cuidado, né, pastor William, com essas coisas novas. Na década de 80, em 2004, surgiu um grande pastor da mensagem com uma doutrina nova. Não sei se vocês sabem disso, mas alguns aqui sabem. O pastor William sabe, a irmã Margarida sabe. Com uma doutrina nova. Uma doutrina que Jesus já tinha saído do trono. E não havia mais arrependimento, não havia mais sangue no propiciatório, do altar de Deus. O propiciatório é o altar de Deus no céu, e ali está o sangue de Jesus Cristo defendendo os pequeninos, defendendo da ira de Deus. E esse um grande pastor, um pastor do nosso companheirismo, levantou-se com essa nova coisa. E ele pregou sobre isso, e ele pregou no plenário, e o plenário, o pastor Joaquim foi dando tempo, não, vamos ouvir. Tinha pastor que queria se levantar, o pastor Joaquim disse: não, vamos dar tempo. Vamos ouvir o pastor Júlio, vamos ouvir o irmão Júlio, o que ele tem a dizer. E aquilo foi. Quando o pastor Joaquim percebeu que a coisa estava se descambando, então o pastor Joaquim, em 2005, ele abriu um estudo sobre a central do sangue. E ele, mês de agosto,
de 2005. Nós estávamos no estado do Pará, irmã Margarida. Nós estávamos no estado do Pará, sobre a central do sangue. Quando foi em agosto do outro ano, ele fechou o estudo. Aí quando ele fechou, ele disse: tem sangue sim. Aleluias. Irmão, tem que ter um patriarca. Deus tem que ter alguém para defender o Urim Tumim, a defender a palavra na sua essência. Tem lá e tem aqui. Amém? Por isso você se arrepende. Se não houver mais intercessão, não tem arrependimento, não tem remissão mais. Esse pastor, eu ouvi ele pregar muito. Ele pegou mais uns 3 pastores com ele e saíram do companheirismo e montaram um reduto para eles lá em Joinville, Santa Catarina. E ele está pregando até hoje. Deixa ele pregar. E está avançando. Já foi para o Ministério da Nuvem, né? Já avançou para o Ministério da Nuvem, que Cristo já veio. Tem tanta coisa, viu? Mas a mensagem, a Bíblia não diz isso e nem a mensagem. Então nós devemos ficar com o que o profeta disse. E o profeta disse: não tome alguma coisa nova. Elas estão voando por toda parte. Você veja o profeta falando isso aqui em 65. Eu acho que esse pastor, se ele tivesse nascido, ele era um bebezinho de colo. Que ele é um homem dos 50 anos. Mas não tome essas coisas novas. Não. O Senhor teu Deus te tem declarado o que é verdade. Amém? O Senhor teu Deus tem vindicado o que é verdade, através de sua palavra e através de seu Espírito, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. E o Espírito, Deus é Espírito. É pelo Espírito de Deus. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Irmão Branda já entra lá em São João 4, né? Quando Jesus estava falando com a samaritana, sua palavra é verdadeira. E ele vindicou totalmente que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém? Ele mostrou a semente do entardecer para você. Amém? Ele mostrou a mensagem do entardecer para você. Ele revelou isso a você. Ele revelou o quê? A palavra. Ele tem provado isso a você através de seu Espírito. Amém. Glória a Deus. Nunca tente começar uma organização nova. Não tente construir sobre qualquer outra coisa, mas permaneça humilde perante o Senhor teu Deus, pois parece que as portas da terra prometida podem se abrir brevemente. Então andaremos com o verdadeiro cântico e regozijo quando a noiva e o noivo se tomarem o seu lugar no trono. Amém? Oh, Jesus disse ali em Apocalipse 3 ali: se assentará comigo no meu trono. Aleluias. Aquele que vencer, vamos colocar de pé, se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém?
Amém. Glória a Deus. Vamos, nesse instante, irmãos, inclinar nossas cabeças. Aleluia. Vamos orar com o pastor William, encerrando aqui. Aleluia. Eu até passei da hora. Meu Deus. Graças a Deus. Senhor, obrigado, Deus, por este ensinamento tão maravilhoso. Isto é vida para nós, porque isso nos posiciona, nos traz aquilo que é real, sem mácula, sem mancha, sem imperfeição, Senhor. Muito obrigado por esta palavra tão edificante, Senhor. Pedimos que o Senhor continue abençoando o nosso pastor, dando-lhe esta unção maravilhosa, dando a saúde no espírito e no corpo, Senhor, para que ele possa assim continuar nos ajudando. Prepara nossos corações logo mais para a ceia do Senhor, Pai. Que nós possamos chegar arrependidos, vitoriosos, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa o teu povo, leva o teu povo em paz, e logo mais nós estaremos aqui para ceiar e te adorar, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Senhor. Que Deus os abençoe. Você vai em paz, edificado na rocha. Que Deus abençoe.